Eu estou muito feliz de estar aqui também em Uberaba. Fazia muito tempo que a gente não vinha para cá. Eu quero agradecer a Deus pela vida do pastor Eduardo, da sua esposa, pelo amor que recebem a gente e de toda a equipe de voluntários excelente que está nos recebendo aqui nesse lugar. Amém? Aplaudir a Jesus pela vida deles. Obrigado pelo amor que me recebem. E eu quero pregar. Amém? Pega a sua Bíblia, por favor. Eu preciso de mais uns 10 irmãos assim que glorifiquem comigo, que fiquem junto, sabe? Uns 10 já ajuda muito, porque a mensagem voa. Amém? Êxodo, capítulo de número 13, verso 17. Nós vamos caminhar numa jornada que, na minha opinião, é uma das histórias mais absurdas da Bíblia. Uma das histórias mais emocionantes. É uma história que se você ver um filme, você fica preso nele, você sai contando sobre ele. E esta é a nossa partida. Êxodo capítulo 13, verso 17. Quem encontrou? Diz o seguinte. A gente vai ler bastante, tá? Uma meia hora pelo menos, vamos lá. E aconteceu que quando o faraó havia deixado o povo ir, Deus não o conduziu pelo caminho de terra dos filisteus, embora esse fosse perto. Deus disse: ai Jesus, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra e volte para o Egito. Mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, do mar Vermelho, e os filhos de Israel subiram armados da terra do Egito. E Moisés tomou consigo os ossos de José, porque havia jurado solenemente aos filhos de Israel, dizendo: Deus certamente vos visitará, e daqui levarei seus ossos comigo. Eu quero que você compreenda o ponto de partida disso e por que nós vamos ouvir sobre. O tema da próxima série, que começa agora na segunda-feira, é Nova Estação. Esse é o tema que nós vamos caminhar durante 8 semanas para quem nos acompanha pela internet. A cada série, a cada momento desses que o Senhor libera sobre nós, representa muito sobre o que nós estamos vivendo como família, como pregador, mas também como pai, como pastor, como marido. E eu não sei como você vê isso, mas eu vejo e enxergo que cada filho que nasce, para quem é pai, talvez compreenda melhor do que eu estou falando, mas para cada filho que nasce, é como se uma nova estação de Deus nascesse sobre nós. Por exemplo, meu filho João, quando ele nasceu, Deus desentranhou algo na nossa história que nós nunca imaginaríamos que poderia acontecer. Nós pregávamos há basicamente 8 anos, sabe, de maneira contínua pelo Brasil inteiro, mas pouca gente sabia quem nós éramos. Quando meu filho nasceu no final de 2017, logo em 2018, na primeira semana do mês de janeiro de 2018, Deus nos deu um projeto que foi as séries que talvez hoje alguém conhece que está aqui. E esses vídeos espalharam pela nação, e de repente aquilo que estava escondido apareceu, e essa foi uma nova fase da minha vida, uma nova estação da nossa história, que desentranhou já novas estações da história de muita gente. Afinal de contas, Deus nunca faz na vida de alguém como um fim em si próprio. Deus faz em você para que uma geração seja abençoada através da sua história. Não tem a ver comigo, não tem a ver com você, tem a ver com quem será abençoado pelo transbordo de Deus na nossa história. No fim não é nós o fim, nunca será, sempre é a glória dele, entende? Então tivemos um segundo filho. Nosso segundo filho foi o filho da pandemia, foi o Noah. O Noah nasceu exatamente 1 mês antes, ou 2, perdão, do lockdown. Então nós tínhamos um filho dentro de casa para cuidar, e aquilo trouxe paz para a nossa família. Foi uma outra estação. Só que essa série que gravamos agora, só estou introduzindo você para você entender o quão profundo é. Essa série que gravamos agora, 1 semana atrás, ela era para ter sido gravada há 8 meses atrás.
E o tema da série foi Nova Estação. Só que quando nós lançamos lá atrás, não tinha nada novo vindo, mas nós, de maneira profética, colocamos o nome Nova Estação e esperávamos que Deus ministrasse algo sobre nós em relação a isso. Bom, a série Nova Estação foi cancelada e a gente não pôde gravar ela. Conclusão, há um mês atrás, de repente, as portas se abriram da cidade aonde nós iríamos fazer. E aí veio a notícia: olha, vocês poderão gravar a série Nova Estação. Naquele mesmo mês nós descobrimos a gravidez da minha esposa. Então agora nós temos uma menina que está vindo, a Serena. Então a Serena, eu creio que é o marco de uma nova estação. Nem sempre vem através de filhos as novas estações. Estou falando que na minha, os filhos têm um papel muito profético dentro da nossa caminhada com Jesus. Mas novas estações, elas se apresentam sobre nós diariamente, possibilidades, chances, portas, e a gente não percebe porque os nossos olhos não estão atinados com aquilo que Deus deseja, ou porque estamos vivendo uma vida pela qual Deus não a programou para a gente. Nós não estamos muitas das vezes vivendo pelo propósito, estamos sempre procurando a melhor proposta. Então, de uma certa forma, nós somos os principais sabotadores das novas estações de Deus sobre nós. E hoje, de maneira simples e objetiva, eu quero que nós saiamos deste lugar cheios da presença de Deus. Esse é o primeiro objetivo, mas que saiamos deste lugar vislumbrando o novo de Deus sobre a nossa história, respirando um novo ar, um novo oxigênio, e sair dizendo: eu estou sentindo o cheiro de uma coisa nova. Tem uma pessoa que está recebendo, eu vou dizer para você de novo, você tem que sair dizendo sobre você: eu estou sentindo o cheiro de algo novo que Deus irá fazer sobre a minha história. Aleluia, aleluia. E agora, a caminhada bíblica, ela se faz necessária porque a palavra, ela vem da Bíblia. E esse texto que eu li, ele é o texto que marca o Êxodo. Por isso o tema, ou o título do livro bíblico é Êxodo. Êxodo significa partida com sucesso, ou partida. O que é um êxodo? Uma partida, uma saída exitosa, ou uma partida que deu certo. Êxodo. Esse é o tema desta lição, o êxodo de um povo que era escravo, mas que tinha sobre si uma promessa. Eles eram escravos, mas havia sobre eles uma promessa de liberdade. E Deus havia prometido. E se tem alguém que não volta atrás de nenhuma palavra proferida, é Deus, Eliezer. Eu quero que você grave isso no teu coração. Deus não abre mão de nenhuma palavra proferida sobre você, sobre a sua história, sobre o seu propósito. Palavras que talvez você esqueceu, mas o Senhor não. Então, havia uma promessa sobre esse povo, que era uma promessa de liberdade. Só que olha que coisa absurda. O Deus de Israel queria libertar o povo, e o povo aparentemente queria a liberdade do libertador de Israel. Eu quero que você ouça isso com atenção. Aparentemente o povo queria ser livre, e Deus não é aparentemente, é taxativo. Deus queria libertar aquele povo. O que Deus fez? Há anos e anos atrás, Deus havia preparado um libertador. Porque Moisés não aparece do nada na história. Não, Moisés foi forjado por Deus para aquela missão de ser o libertador do povo de Israel. Sabe o que é isso? Tem gente que entrou na sua história há anos atrás, que Deus já colocou pensando no que vai acontecer daqui uma semana,
daqui um ano, daqui um mês, gente que está sendo forjado para ser um auxiliador daquilo que é o teu propósito. Quer ver uma coisa? Eu creio que o Eliezer, nós dois já estávamos traçados ao longo da história para que esse momento fosse possível, e foi Deus que preparou isso aqui, não foi a gente. Porque o teu propósito soma no meu, o propósito do Tadeu soma no meu. Isso foi forjado por Deus ao longo da história. Só que olha que interessante, esse povo ele é escravo, e se tem uma dificuldade, e essa é a minha dificuldade, é convencer um escravo que ele pode ser livre. Eu vou dizer o que eu faço. Eu sou um evangelista. Eu não sou um mestre, eu não sou um pastor, um profeta, eu sou um evangelista. Eu apresento Cristo, é a minha missão na terra. Então eu preciso convencer o barro que ele é barro e que ele só vira vaso nas mãos do oleiro. Agora, sabe qual é a minha maior dificuldade? Não é provar que o oleiro faz vaso, é provar para o barro que ele é barro. A dificuldade de Moisés, ou o que Moisés vai enfrentar, não é o povo acreditar no Deus que liberta, é o povo acreditar que eles podem ser libertos, é o povo acreditar que eles podem deixar para trás o Egito. O problema não é o Deus de Israel, o problema não é o libertador, o problema é o povo. Então eu quero começar a jornada nessa caminhada com você dizendo que o maior problema, o maior dificultador de nós não entrarmos em novas estações não é o Deus que nós servimos, não é a igreja onde estamos, não é quem nos lidera. O nosso maior problema é a gente, e de maneira específica o nosso passado. A primeira questão que a Bíblia apresenta, que o texto diz é: Deus os fez ir por um caminho mais longe. Já pensou que loucura? Você pode ir por um caminho mais perto e chegar mais rápido. Deus olha para o povo e diz: não vai dar certo. Se eu andar pelo caminho mais perto, não prevalecerá. Eu vou precisar jogar para um caminho mais longo, para que chegue no lugar desejado e não volte atrás. Irmão, isso é tão lindo. Sabe qual é o nome disso aí? Processo. Deus sabe que se tem coisas que Ele dá nas nossas mãos, sem o devido processo, aquilo que Ele entrega nos destrói. A bênção é tão poderosa para destruir o homem, assim como os dias maus. Não sei se você conhece gente que prosperou e ficou metido. Sim, alergia pobre. Sabe o que é isso? Gente que não foi forjado pelo processo para chegar aonde chegou. Chegou pelo susto, chegou pelo acaso, mas aquele não é o lugar dela. O coração dela ainda está preso no passado, porque junto com a prosperidade que Deus entrega, acrescenta maturidade, sabedoria. Então, lindo, eu preciso dizer, Deus sabia o povo que Ele dá. Deus sabia o povo que Ele dá. Deus está libertando o povo, porque Ele prometeu que queria libertar aquele povo, e que Ele ia, e Ele está fazendo. Ele manda Moisés entra numa negociação ferrenha com Faraó. Faraó diz que libera, depois não libera, diz que libera, não libera. 10 pragas sobrevêm sobre eles, até o momento que Faraó diz: ai gente, leva esse povo daqui, porque nós vamos morrer tudo. Aí o povo sai do Egito. O que eles eram no Egito? Escravos. Como que eles saíram do Egito? Armados. Eles eram o que no Egito? E eles estão saindo do Egito armados. Eles estão saindo armados. Ou seja, olha o panorama como mudou. Só que o problema não é o que está fora, o problema é o que está dentro. O problema não é o que eles carregam na mão, é o que eles escondem dentro do coração.
São. E o coração deles não foi solto junto com eles. Eles foram libertos. O coração mora dentro do Egito, no mesmo lugar, ainda comendo as cebolas do Egito, ainda trabalhando de maneira braçal, escravocrata, ainda. Por que isso? Porque tem algo que nos prende muito: o nosso passado. Aonde fomos criados, de uma certa forma, subjuga a nossa história. Aonde nós somos inseridos, de uma certa maneira, compõe a nossa essência. Quem aqui é filho de pobre? Levanta a mão. Posso falar para você algo? Você também será pobre. Ninguém riu. Nossa, repreendido em nome de Jesus. Eu vou falar para você, obviamente que eu não estou falando isso de tom profético, seria um ridículo da minha parte. Mas uma pesquisa disse que filho de pobre é pobre. Tem um louvor que diz, e é por isso que o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. Bom, xibom, xibom, bombom. Eu não sei se... Não sei. Mas quer ver? Quem aqui é filho de pai divorciado? Ai! Gostei, linda! Eu não vou divorciar. O fato do teu passado carregar histórias de fracasso não significa que você vai ser um fracassado. Na sua vez vai acontecer igual. Ei, escuta, você pode ter sido criado no Egito, mas o Egito não pertence para você. Deus tem para você Canaã, a terra que emana leite e mel. Deus tem o centro da vontade dele. Mas se você quiser, você pode morar na Canaã com o coração no Egito. Porque eu vou te falar uma coisa, meu lindo, o problema não é o futuro. Aqui não é o futuro. Aqui não é o Deus de Israel. Aqui não é o libertador. Aqui é o coração preso no Egito. E eu vou te falar, lindo, quando as nossas emoções são filtradas por aquilo que aconteceu ao longo da nossa história, a gente nunca vai estar preparado para viver o novo de Deus. Porque a gente sempre vai viver o novo de Deus olhando com uma perspectiva do passado. Ai, mas quando eu... mas eu não estou acostumado. Claro, lindo, você era escravo dias atrás, agora você é livre. Só que aí que tá, lindo, Deus não faz isso com a gente e nos solta no relento. Deus não libertou o povo, pastor Eduardo, e o soltou no relento. Pelo contrário, Deus estava presente 24 horas com o povo. Nuvem de fumaça, coluna de fogo, água da rocha, maná, mar que abre, tudo era Deus provando: eu sou com vocês. Vocês não se precisam ficar presos no passado e não precisam se preocupar com amanhã, porque eu sou o Deus do hoje, eu sou o Deus que perdoa o passado e o Deus que prepara o futuro. E sabe, não estou inventando isso, bebê. Está aqui. A gente vive a vida inteira com mentalidade de escravo, andando pela terra prometida. E a gente diz: ai, não acontece nada novo comigo. Ai, Deus só abençoa os outros. É que você ainda tem a mesma mentalidade. É porque você não permitiu que Deus completasse a obra em você. Você ainda está sendo o principal. Nossa, ai, não quero falar uma palavra pesada. Mas é porque a gente prefere a comiseração, a autocomiseração. Ai, porque comigo? Ah, porque meu pai era pobre. A minha mãe era uma sem vergonha e traiu meu pai. Eu não consigo me firmar num relacionamento. Mas lindo, você conheceu Jesus? Se Jesus entrou na história, já era para ter mudado o teu coração em relação ao passado. Eu vou te apresentar um texto da palavra. Vou ter que clarear. A Bíblia diz: porque não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Tudo se fez. O Egito só se você quiser carregar com você. É só se você quiser carregar. A loucura disso é que Deus olhou para o povo e falou: esse povo que eu vou libertar, eu
vou passar um trabalho com eles. Porque eles estão tanto tempo no Egito, que eles vão ficar com o coração lá. E se eu fazer isso pelo caminho mais curto, eles vão ver a guerra que vai acontecer no Egito e vão tudo voltar. Isso não se assemelha a gente às vezes? A gente cria um monte de expectativa. Eu vou viver algo novo. Aí você vem na igreja. Eu vou aceitar Jesus. Eu vou viver o novo do Senhor sobre minha vida. Eu vou ser evangélico agora. Eu vou ser católico agora. Eu vou viver algo novo. Aí você começa na segunda-feira. Mas não era bem assim, né? Eu pensei que ia ser mais fácil. Ao invés de você crer que o Deus que te apontou para esse lugar está preparando o resto da jornada, você fala assim: não, eu vou voltar para o Egito, que é bem mais confortável para mim. Não se assemelha a ninguém isso, não? Eu vou fazer dieta. Aí vou começar na segunda-feira. Aí chegou a segunda-feira, Satanás colocou uma coxinha na tua frente. Aí você fala o quê? Na próxima segunda-feira eu vou começar. Aí você vai para frente do espelho, vai te olhar de cueca, ó, vaso, vai dizer: o sangue de Jesus tem poder. É isso que a minha esposa vê. Aí você vai olhar o Cauã Raymond postando foto. Você vai pensar que o problema é ele. O problema é você. Porque a gente procrastina tudo. E na hora de assumir a responsabilidade, a gente coloca em Cristo. Deus não tem nada novo para mim. Enquanto nosso coração está preso no Egito, enquanto a nossa mentalidade é do Egito, não adianta. Então a primeira coisa que eu quero que você saiba é que o seu passado, quando Cristo entra na história, ele precisa ficar para trás. E sabe qual é a coisa mais linda do mundo? É porque a Bíblia diz isso que aconteceu. Olha que poderoso. Olha o que a palavra diz. Eliezer, é muito top. O povo está tudo indo pelo caminho mais longo. Aí quando eles estão chegando na beira do mar, tem um mar na frente. Aí lá no Egito está rolando uma treta pesadíssima. Lá no Egito, sabe o que eles estão falando? Nós não vamos deixar isso acontecer. Olha, nós vamos ficar sem gente para servir. Quem que vai cuidar de nós? Nós vamos atrás desse povo. Aí Faraó irou-se. Deus permitiu que o coração dele endurecesse. E eles entrarem em uma rota de perseguição. 600 carros, cavaleiros, toda a força bélica do Egito, numa busca pelo povo que estava sendo liberto. E Moisés disse ao povo: não temais, aquietai-vos e vede a salvação do Senhor, que Ele hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vocês viram, nunca mais voltarão a ver. Eu vou melhorar para você. É Deus dizendo para o povo: o passado não vai perseguir vocês no caminho da terra prometida. O passado vai ficar para trás. Mas como é que Deus pode fazer uma parada dessa, irmão? Aí Deus arregaça na história. Tá todo mundo dizendo: Moisés, eles estão vindo, nós vamos morrer tudo. Moisés diz: Senhor, o que eu faço? Nós vamos morrer tudo mesmo? Aí ele fala para o povo: aquietai, estende a vara sobre o mar vermelho. E o mar vermelho se abriu. Imagina o povo saciando. A Bíblia diz que eles passaram a pés enxutos pelo meio do mar. Imagina a cena, eles eram olhar para o lado, aqueles paredões de água assim, peixinho, olha o peixinho. Minha cabeça é muito infantil, irmão. Eu já fico aqui, ó o Baby Shark, Baby Shark. Aí a Bíblia diz que eles estão passando a pés enxutos. Para onde?
para a terra prometida. A direção era a terra prometida. Quando Deus nos alinha, Deus nos aponta para um lugar. Se a direção de Deus for a que monopoliza nossas decisões, nós estamos apontados como uma flecha para um lugar. A direção era a terra prometida. O caminho podia ser mais longe, mas a direção era a terra prometida. Eles estão passando. Chegaram do outro lado. Que cena épica. O povo tudo do lado assim, fecha o mar logo. Porque eles estão aqui, mas dentro do mar está vindo outra tropa. Só que agora é do Egito. Imagina os cavaleiros do Egito assim, tudo, eita, acelera, corre, está saindo o último deles lá, hein? Aí a Bíblia diz que quando saiu o último de lá e entrou o último de cá, o mar se fechou. E o que Deus falou aconteceu. Eles nunca mais iriam ver aqueles que viram o perseguir naquele dia. Sabe o que é isso? Quando Deus nos dá uma nova estação, Deus se encarrega que aquilo que está atrás não nos encontre aonde a gente vai chegar. Se a nova estação é proveniente do Senhor, o mar se fecha para que a gente não olhe. Mas aqui mora um problema. Mesmo com Deus fechando o mar em cima dos inimigos, mesmo Deus colocando sobre o passado um basta, eles estão indo em direção da terra prometida com o coração ainda aprisionados lá. Sabe qual que é a loucura? Eles passam a pés enxutos e caminham 3 dias. Eles cobriram uma área de cerca de 160 quilômetros em 3 dias caminhando, quando de repente pararam, porque era uma jornada de 15 dias. Eles não teriam que plantar, eles não teriam que semear. Por quê? Porque aquele é um lugar de passagem. O deserto é um lugar de passagem. Tem gente que escolhe morar nele, mas o deserto é um lugar de passagem. Mas tem gente que escolhe morar nele, mas o deserto é um lugar de passagem. Mas tem gente que escolhe morar nele. Tem gente que as suas atitudes o prende nele. Tem gente que a falta de percepção espiritual prende nele. Então vive a vida inteira dizendo, estou no deserto. Se continuasse caminhando já teria chegado à terra prometida. Mas como fez uma tenda e se acostumou e gostou de contar a notícia triste, this is your place. Esse é o seu lugar. Eu sei que dói, eu sei que incomoda ouvir um negócio desse, porque essa palavra, ela confronta a gente de uma maneira diferente. Ela nos coloca no centro do furacão e nos faz entender que Deus está sempre disposto, Deus está apontando, Deus está preparando o caminho, Deus está cuidando. A Bíblia diz que Deus cuidou do povo em todo o tempo, mas quando deu o 3º dia, irmão, o 3º dia, eles faziam apenas 3 dias que eles tinham visto o mar se abrir. Você acha que isso é pouco, irmão? Vocês têm mar aqui? Então é por isso que vocês não sabem, não estão dando muita moral porque eu estou falando. Vai na frente de um mar e diz, abre, Senhor, e espera para ver. Se Deus abrir, irmão, você nunca mais vai esquecer. Você vai andar assim, ó. Eu sou o rapaz que viu o mar abrir. Você é capaz de ficar preso naquela história pro resto da vida. O povo não. O povo passou 3 dias, esqueceu e começou a reclamar. Cadê o Deus de Israel? Cadê o nosso Deus que está deixando a gente passar sede no deserto? Porque nos tirou do Egito, onde havia água com abundância. Claro que havia água com abundância lá. Pode ter água no lugar da escravidão? Pode ter água, mas aquela água não mata a tua sede, te aprisiona para que você voltar a beber no outro dia. Essa é a diferença da água da fonte da vida, que se você bebe uma vez você não tem mais sede. Ele não te aprisiona, ele te liberta. Mas olha que doideira, o povo reclamando, Deus nos abandonou, porque nos trouxe para o deserto, para morrer. Meu Deus, irmão, se eu fosse Deus, eu ia olhar assim, olha, quem está causando um motim aí?
Faleceu, faleceu, faleceu. Alguém mais vai reclamar? A gente se livra daqueles que nos atrapalham. Deus trabalha nessas pessoas e os transforma. Deus tem poder para fazer isso. Deus é incrível, porque sabe quem são essas pessoas? Sabe quem Deus faria aqui? Porque a gente é exatamente assim. A gente reclama com tanta facilidade. A gente esquece de tudo que Deus fez. A gente esquece que o mar se abriu há dias atrás, às vezes. E a loucura nisso, sabe qual que é? É que eles vão tomar água, pastor Eduardo, porque estão tudo afoito. Porque quem não confia no Senhor toma decisões precipitadas. Eu queria uma resposta de Deus. Aí Deus não respondeu. O que você fez? Ele calou, consentiu. Tá cheio de gente pedindo sinal de Deus aonde é óbvio, e tá cheio de gente ignorando a vontade de Deus aonde também é óbvio não, mas está fingindo que está tudo bem. Aí a gente toma uma decisão precipitada. Ai, casei mal. Quem casou? Quem que foi para a lua de mel? Quem que foi na frente do pastor e ficou lá? Eu declaro, foi você. Foi você que decidiu, não foi ninguém que decidiu por você. Mas sabe por quê? Porque a gente é precipitado. Só que tem decisões que a gente não consegue voltar atrás. A gente tem que levar elas para o resto da vida, e o problema é seu. E esse é um negócio, irmão, porque o povo, eles estão precipitados, eles param no lugar ermo, vem uma fonte de água, sabe o que eles fazem? Pode tomar. Meu Deus, irmão, o Deus que abre o mar, fala com ele. Não falaram nada, tomaram água. Sabe o que era? Água amarga. E eles deram o nome do lugar de Fontes de Mara, ou água amarga. É isso que significa. E aí foram para Moisés, olha só, água amarga, que absurdo. Lá no Egito, tudo é o Egito, pelo amor. Meu Deus, Moisés, cala a boca, não fala mais do Egito, pelo amor de Deus. Ai, porque quando cala a boca, pelo amor de Jesus, esquece o que ficou para trás. Tem que deixar. Não pode trazer lindo para viver uma nova estação. Há um pré-requisito: deixe para trás as velhas temporadas da sua vida. Esqueça o que ficou para viver o que Deus tem agora. Não dá para ver o que Deus está fazendo agora com o óculos que você usava dias atrás. O óculos mudou, a visão é diferente, bebê. Ah, que coisa. Vou ter que brigar? Às vezes a gente tem que fazer assim, vê? A gente pensa que a gente precisa. Não precisa, parece. Olha que doideira. Aí o povo, que bobo, que coisa. O povo reclamou. Deus falou para o povo: anda mais um pouquinho, seus cabeçudos. Aí olha que doideira. O povo passou andando quantos dias? Andaram mais 1 hora. Sabe onde eles chegaram? No lugar chamado Elim. 1 hora. Se tivessem continuado a caminhar, eles teriam chegado a um lugar. Sabe o que tinha nesse lugar? 70 palmeiras e 12 fontes de águas potáveis. O nome Elim significa árvores. Eles escolheram as fontes amargas porque foram precipitados. Se andassem mais 1 hora sem reclamar, teriam chegado aonde Deus havia planejado. Elim, fonte de águas potáveis e palmeiras para descansar à sombra. Esse é o problema da gente. Se a gente continuasse caminhando, mas a gente vive, quando não, retrocedendo. E eu preciso caminhar para o final disso aqui. Não, mais 1 hora só. Não, brincadeira, irmão. Tem mais um povo lá fora esperando nós e a confusão vai ser grande. Escute isso. Esse povo, eles andaram nesse caminho de 15 dias por 40 anos. Tem coisas da nossa vida
Eu quero que você entenda tudo que eu estou te falando e aplique ao seu contexto e à sua história. Eu sei que enquanto eu ministro aqui, o Espírito Santo convence o teu coração do que é para você e para a sua história. Quando o Senhor me fez entender isso, o Senhor não ministrou a vocês primeiro, o Senhor ministrou em mim. E eu percebo que à medida que abro mão de coisas do passado, ou de bases que me sustentam, mais disposto e propenso eu estou para as novas estações do Senhor. Porque entenda que todas as vezes que Deus designa algo novo, esse algo novo está sujeito a crises, a mudanças, a coisas que nunca vimos, a experiências que nunca tivemos, a noções que nunca nos foram apresentadas antes. Ou então a gente abre o coração e permita que o novo de Deus entre e invada a gente de maneira completa para viver a nova estação, ou a gente vai viver o tempo inteiro protelando, protraindo, procrastinando. Chega lá, qual palavra você prefere usar ao invés de viver a vontade de Deus? Se você não faz a dieta na segunda-feira e boicota sempre para a próxima, você vai continuar do jeitinho que você está. Se você não se entregar a Cristo de verdade, você vai continuar exatamente do jeitinho que você está. Se você não abandonar o seu passado de verdade, você vai continuar do jeito que você está. E sabe qual é o problema? Porque o tempo passa. E passa muito rápido. Lembrava com o pastor Eduardo, a última vez que nós estivemos juntos foi em 2018. Quantas coisas mudaram de lá para cá? A igreja não era esse tamanho. A igreja está assim, mas não era assim. O nosso ministério não estava assim. Era diferente. E tudo há 2 anos atrás era diferente aqui. Mas sabe por quê? Aqui mudou, porque vocês não pararam de... Se eu pudesse falar para você de maneira simplificada, esqueça o passado. Não tente antecipar o futuro. Não seja precipitado e viva o hoje de maneira intencional, devocional, espiritual, direcionada por Jesus. Eu vou te falar, eu tenho tanta treta para resolver segunda-feira, mas não estou nem aí para segunda, porque hoje ainda é sexta. Já pensou eu aqui pregando para você e a cabeça na segunda-feira? E a maioria das pessoas vivem uma vida exatamente assim. Ou estão presas no passado, ou estão presas no futuro. Que vida horrível. Quem está preso no passado não consegue enxergar o futuro. Quem está preso no futuro não consegue viver o presente. E quem está vivendo o presente consegue ter dimensão do que ficou para trás e consegue vislumbrar pela fé aquilo que Deus está preparando, porque cada passo é um preview do próximo passo, cada chance é um preview de uma nova estação. Quando Deus conversou no meu coração e eu sabia que viria uma menina, eu já sabia, tem algo novo de Deus desde o primeiro dia. Eu estou falando exatamente isso aqui. Eu sinto o cheiro de uma coisa nova. As minhas atitudes mudaram. Quem é perto de mim sabe. Eu estou mudando estratégias, eu estou preparando caminhos, eu estou permitindo que o Senhor direcione todas as coisas. Eu ia construir uma casa mês que vem, eu parei o projeto, eu falei, eu não vou construir absolutamente nada, porque tem algo muito grande que vai depender de decisões profundas para acontecer. Não se prenda a projetos que te travem no lugar aonde Deus pode fazer você sair e vazar. Forte isso, mas custa caro. Mas isso é fé. Alguém diz que fé é o firme fundamento naquilo que não se vê, porém se espera. A Bíblia diz. Mas eu vi uma definição de fé tão boa quanto: a fé é subir num galho, cortá-lo e esperar a árvore cair. Deu difícil, né? Tem uma árvore, aí tem um galho. Você sobe na árvore, segura o galho, corta o galho e espera a árvore cair. Você vai dizer, não tem lógica. Isso é fé. Fé é acreditar que o galho não está sendo segurado pela árvore, mas pelo Senhor. Isso é fé. Fé é acreditar que nós não estamos presos no trabalho, que nós não estamos presos na mão de alguém. Quem controla a nossa vida é o Senhor. Então, bebê,
A Bíblia diz que esse povo que é precipitado, reclamão, eles viveram a vida inteira debaixo de uma promessa e no final não viveram a promessa. O fato de Deus querer cumprir não significa que você irá viver. Forte isso, né? Deus tem coisas extraordinárias para nós. Deus tem uma vida radiante, brilhante, com novidade de vida. Você acha que é desejo do Senhor a vida que você leva? De verdade? Eu vou te falar, às vezes eu e minha esposa, nós paramos, olhamos um para o outro. Somos extremamente gratos a Jesus. Entendemos o que é o propósito da nossa história. Mas nós sempre falamos como Deus é bom, como Deus nos surpreendeu. Sabe por quê? Porque mesmo tendo deixado o passado para trás, eu não consigo esquecer que foi de lá que Ele me tirou. Só que essa perspectiva não me faz ter vontade de voltar atrás. Pelo contrário, me faz ter gratidão e nunca mais vontade. Eu vou dizer para você um perigo disso tudo. É você ter vindo aqui hoje e sair igual. Existe um perigo, é você sair daqui ainda preso no passado, preso no futuro. É um perigo. Porque o fato de ouvir não é o que transforma. Talvez você já foi exposto a algo parecido, semelhante ou até igual em algum momento da sua vida, e você está no mesmo lugar. Lembra que eu falei, o tempo passa? E é verdade, o tempo passa. E a gente só percebe o tempo quando um lapso de comparação se apresenta. Eu vou te falar, eu fui usar óculos com 19 anos de idade. Meu grau é fortíssimo. Eu tenho como é que é o nome? Eu tenho tudo. Eu tenho um mix que é só pobre tem essas coisas, né? Ceratocone. Minha córnea, ela é pontiaguda, em vez de ser redondinha igual a de vocês, ela é bandidinha. Então eu tenho uns probleminha aí. Só que sabe o que é engraçado? Eu vivi até os meus 19 anos sem óculos. Sabe por quê? Porque eu não tinha ponto de comparação. Eu não sabia o que era ver bem, porque eu sempre enxerguei mal. Mesmo todo mundo dizendo à minha volta, você tem problema. Eu não tenho problema coisa nenhuma não. Você tem problema, todo mundo dizia. Eu falei, nada. Todo mundo lê assim. Até o dia, irmão, que eu fui num oftalmologista. Aí o oftalmologista falou assim, eu já falei, eita, o que foi? Você é cego, rapaz? Eita grosseria. Irmão, quando eu coloquei o óculos, que o óculos ficou pronto, fiz aqui ó, olhando para o mundo. Tinha um amigo meu, eu olhei para ele e falei, caraca. Eu me lembro da palavra, eu falei, eu estou te vendo em Full HD. Não tinha 4K na época, era o máximo, Full HD. Caraca, mano, o mundo é muito mais nítido do que eu imaginava. Quando é com a gente, a própria comparação é bom demais, porque ela é pedagógica. Triste é quando é com alguém que começou junto com a gente a caminhada. Nós estamos hoje aqui. É um ambiente de decisões profundas na nossa vida. Se você não entende, deixa passar. Outro dia. Passa-se 5 anos. Você vai encontrar alguém que sentou do seu lado. E a pessoa pode ter compreendido e tomado a decisão correta. Ela vai estar em outro nível da vida. Só que já pensou se você for aquele que ficou parado no mesmo lugar 5 anos? Eu já encontrei amigos que estão parados desde quando eu os vi pela última vez. E como é triste quando as perguntas vêm e você tem que falar a verdade. E aí, casou? Casei. Tem filhos? Tenho. O que você fez? E aí você não quer contar mais os feitos porque viu que o olhar da pessoa já entristeceu. E a vida é assim. Então, meu lindo, eu quero que você entenda que o que nós estamos falando de maneira profética, que eu enxergo sobre mim, que eu enxergo sobre você, essa nova estação, ela é real. Deus tem preparado coisas novas para a nossa vida. Deus tem preparado novas etapas, novas fases, coisas extraordinárias, uma vida, sabe, espirituosa, que você vai ter motivo para acordar, sono para dormir. Deus tem preparado.
Só que para isso, a gente precisa ser curado por completo. Jesus, eu não quero viver mais refém do meu passado. O meu passado não define a minha história. Quem veio antes de mim não define a minha perspectiva sobre o mundo. Quem veio antes não determina o que será do meu amanhã. Jesus, eu creio que se o Senhor entrar na história, tudo se fará novo. Aleluia, Senhor, se o Senhor entrar, tudo será novo. Novo, novo, novo. As coisas velhas se passaram. Que cheiro de coisa nova. Isso a gente precisa. E a segunda, o amanhã. Esquece o amanhã. Mas David, o amanhã não existe. O único que existe é o agora. Por isso que as decisões mais importantes da vida não são deixadas para amanhã, são tomadas a... Você perdeu algum amigo por Covid? Quem perdeu? Eu perdi. A última vez que você havia conversado com ele, você imaginou que esse vírus o levaria? Provavelmente ele também não. Eu perdi um grande amigo, mas um grande amigo. E eu me lembro do dia que ele me mandou uma foto no hospital falando: tá tudo bem, vai passar. E não passou. Não deixe nada, que você pode ter uma transformação poderosa de vida hoje para continuar fazer amanhã. E lembra o que eu sou? Eu sou um evangelista. E a minha missão neste lugar é de fazer um apelo. A pregação do evangelho é necessária, mas não é o ouvir que vai mudar alguma coisa, é o que você vai fazer a partir daquilo que você ouvir. Aquele povo nunca entrou na terra prometida. Sabe quem entrou? Os filhos dele, os filhos daquela geração. Moisés não entrou. Josué e Caleb foram os que lideraram a passagem para a terra prometida. Só que me assusta ler as histórias que seguem, mas outro dia a gente conversa sobre isso. O que importa é agora o que a gente pode decidir. Eu sei o Deus que eu sirvo. Eu sei quão real são as suas promessas. Ele quer cumprir. E olha, eu quero viver. Quem está comigo nessa parada aí? Quantos querem viver o melhor ano da sua vida? A melhor temporada da sua história, os maiores milagres, as maiores histórias. Quem quer? Então, meu lindo, você vai ter que abandonar tudo. Vai ter que tomar decisões ilógicas. Vai ter que ter fé. Porque senão, ninguém vive uma vida épica tomando decisões comuns. Entenda isso. Todas as grandes histórias da Bíblia são, seguidas de decisões épicas. Ou você crê, ou você não crê. Ou você vive o extraordinário, ou escolha o comum para sempre. Pronto. É exatamente isso. Se você quiser, terá coluna de fogo, nuvem de fumaça, água da rocha, o mar irá se abrir, o maná cairá do céu. Porque Deus nunca vai mudar quem Ele é. Mas só vive o maná, só vive a água da rocha, a coluna de fogo, a nuvem de fumaça, quem anda no caminho que Ele separou. Eu quero fazer duas perguntas aqui neste lugar. Porque no fim, tudo começa em uma decisão, que é a mais importante. Se observar na palavra, nós temos um público, um povo na palavra que retrocedeu, ou que estava com o coração preso no passado. Talvez você consiga compreender tudo o que eu falei para você aqui. Você já foi exposto à mensagem do Evangelho. Você já foi apaixonado por isso. Você já chorou na presença de Jesus quantas vezes? Só que de repente você foi capturado desse lugar e voltou a ser quem você era antes de Jesus chegar na sua história. Então eu tenho uma boa notícia para você. Dá tempo de voltar para casa. Dá tempo de viver aquilo que Deus tem para você. Dá tempo. A
minha história é exatamente isso. Eu estava longe e o Senhor me resgatou. Dá tempo. Só que dá tempo agora. Amanhã eu já não sei dizer. Eu não sei nem se eu vou estar vivo amanhã. Tiago capítulo 4, versículo 14 diz: o que é, pois, a vossa vida, senão um vapor que aparece e logo desaparece? Está na hora de você voltar para casa, lindo. Linda, está na hora de você tomar essa decisão. Chega de viver distante. Está na hora de você viver o propósito de Deus para a sua história de verdade. E a segunda pergunta, e essa é a minha última, é para você que nunca tomou essa decisão. Você sempre acompanhou tudo isso de longe. Sempre foi algo bonito. Talvez você viu alguma coisa na internet, talvez esteja aqui. Eu não sei porquê. Você pode pensar que é por isso, mas não foi por isso. O Senhor atraiu você para este lugar. E se você pensa que tem a ver com alguém, você está completamente equivocado. Tem a ver com Ele. A gente é mero instrumento na terra, que Ele usa por bondade e misericórdia. Só Ele para fazer isso. Eu não sei entender e explicar. Então, meu lindo, para você que nunca tomou uma decisão, ai que lindo, não muda nada isso. A decisão é: essa é a minha vida a partir de hoje. Eu não sou mais o meu dono. Cristo é o dono da minha história. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue a si mesmo e siga-me. É necessário morrer. É necessário deixar para trás o passado. É necessário deixar que o mar se feche por cima para viver o que Deus tem. A pergunta que me faz sempre, que alguém me faz sempre é: eu vou ter que mudar muito? E a resposta é óbvio. E vai mudar tanto que você não vai se reconhecer e talvez tenha vergonha de quem era antes de Jesus chegar na história. Só que essa é a mudança que Jesus promove. Ela é distinta do que a religião faz. A religião nos trabalha de fora para dentro, Cristo de dentro para fora. Então, meu lindo, essas são as duas perguntas. E essas são as perguntas que carregam as respostas mais definitivas da nossa história. Porque Deus quer libertar. A pergunta é: você quer ser livre? Deus quer que você viva uma nova estação. A pergunta é: você quer? Ou o Egito está bom para você? Ou o deserto é suficiente? Duas perguntas, uma resposta. Se a sua resposta for sim, eu quero voltar para Cristo hoje. Ou sim, eu quero tomar a decisão de me entregar por completo a Ele, como nunca antes, pela primeira vez. Eu vou contar até 3, e onde você estiver, você vai levantar as suas mãos, pode ser? E a gente vai orar por você. E como corpo, a gente vai celebrar muito a sua vitória. Porque tem uma coisa que acontece, a Bíblia revela: há uma festa no céu quando um pecador se arrepende na terra. Aonde tiver alguém para tomar essa decisão. 1, 2, calma. Alguém está sendo pressionado? Existe força? Existe violência? Existe alguma promessa? O simples fato do que você está ouvindo não seria suficiente, a não ser que o Espírito Santo não estivesse te convencendo. Então eu quero que você saiba: a pergunta é minha, a resposta é sua, mas o convencimento é do Espírito Santo dentro de você. E eu vou te falar porque talvez alguns sinais não são nítidos, mas desde quando você entrou aqui, tudo que ouviu, tudo que viu, tudo que sentiu, contribuiu para este momento. Sabe o que é isso? Deus é especialista em planejamentos. Os planos dele são os melhores. As histórias que ele cria são extraordinárias. Então, meu lindo, 1, 2, 3. Aonde tiver alguém, levante a mão bem alto.